Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é melhores carboidratos para ganho de massa. Solta a vinheta aí. Bom, a gente sabe que tanto para ganho de massa muscular, né, Vosso? Tanto para perder gordura, geralmente a gente come as mesmas coisas. O que de fato difere é a porcentagem e o volume para mais ou para menos, né? O que a gente está comendo. Com essa pauta de hoje, vamos começar. Você consegue trazer para a gente assim, a importância primeiro do carboidrato para o ganho de massa? Ou por que ele é tão importante para a gente? O carboidrato, ele é a principal fonte de energia para o exercício físico, de força, por exemplo, e para a recuperação muscular também. Então, a gente utiliza como glicogênio muscular. A maior parte do carboidrato que a gente consome, ele é armazenado como glicogênio muscular. Então, ele é mega importante no processo de ganho de massa muscular, tá? E esse carboidrato, ele vai participar do aumento do volume ali do seu músculo. Fazendo que quando a gente faz esse estoque de glicogênio, o glicogênio ele tem muita afinidade à água também, então acaba trazendo um pouco mais de volume. Então a gente destrói o músculo para fazer a massa muscular e aí essa recuperação a gente utiliza o carboidrato em conjunto também com a proteína. Os dois são mega importantes. Mas no processo de ganho de massa muscular, o que a gente utiliza, né, mais é o carboidrato. Para você ter uma ideia, para um gasto energético total, pode variar entre 40% desse gasto energético total até 70%, 80% do valor energético total apenas de carboidratos. Caramba, é bastante coisa. Acho que até a Thaís pode ajudar a gente, assim, que eu vejo que muita gente na academia tá até com a vontade do ganho de massa, mas, sei lá, a nutricionista mandou comer bastante carboidrato e a galera por conta, não vou comer muito carboidrato porque eu quero secar. E aí não consegue dar continuidade no treino para ganho de massa, né, Thaís? Exatamente, a gente consegue perceber, principalmente no período da manhã, que as pessoas não conseguem. Aí até perguntar para nossa nutri o que as pessoas fazem para comer alguma coisa ou de manhã, ou se ela deixa para comer à noite, porque as academias hoje abrem muito cedo, 5 horas da manhã as pessoas já vêm treinar direto. Então muita gente não consegue se alimentar bem de manhã para o treinamento e vem sem força para realizar as atividades, porque não se alimentou bem, não comeu uma fonte de carboidrato e vem treinar sem força, então não consegue desempenhar bem o seu treino. Então, acho que o problema de tirar o carboidrato ou de reduzir sem uma prescrição, sem uma orientação, é ruim por isso. É certo, Nutri? Sim. Geralmente, para essas pessoas que treinam no período da manhã, a gente sempre recomenda focar na refeição anterior, né? A janta, principalmente, e colocar boas fontes de carboidrato para você criar um glicogênio muscular e você ter energia no momento do seu treino. Que é outro mito também que a gente sempre recebe na academia, que as pessoas não podem comer carboidrato depois de um determinado horário, por exemplo. Depois das 6 da tarde, muita gente já conta. E daí de manhã não consegue fazer um treinamento correto. Exatamente, não tem rendimento, né? Eu digo isso por experiência, porque na prática, que várias vezes, assim, como muitas pessoas não conseguem treinar exatamente no mesmo horário, né? Depende de rotina e tal. E algumas vezes que eu fui treinar bem cedinho, eu não consigo também comer de manhã. Então, sempre, sei lá, parecia que eu pegava menos carga. E aí, depois que você montou a minha dieta e tal, e eu consigo jantar bem à noite, só tomo café em jejum e, tipo, você não desce carga, você até sobe carga, tipo, você fica com energia. E o que é legal é que você sente, tipo, vazio, assim, bom e com força, né, Rose? Eu acho que isso é legal, né? Eu acho que você fazer uma refeição muito próxima do seu exercício físico te traz um desconforto. Uhum. Porque o momento que você ainda está fazendo digestão, principalmente se você coloca ou uma fonte de gordura ou uma fonte de proteína junto, que ele demora um pouco para fazer digestão. A gordura, principalmente, demora muito para fazer digestão. Então, vou treinar pela manhã, vou fazer uma refeição, por exemplo, tem gente que vai lá, come pão com ovo, não sei o quê, passa o quê? Uns 20 minutos vai treinar. Essa pessoa também não vai render, porque está fazendo digestão ainda. O oxigênio está todo ali concentrado na digestão daquele alimento. Então, você não vai ter para contração muscular. O seu corpo ele vai estar dividindo força, né? Entre fazer a digestão e a musculação. Então, é muito mais inteligente comer antes, né? Como a gente até falou em outra pauta. Você está com o estômago vazio ali, mas porém glicogenado com 100% para o músculo e energia, né, Rose? Exatamente. Mas
pode também consumir uma fonte de carboidrato simples nesse momento. Então, por exemplo, por mais que eu tenha jantado, tem pessoa, eu, por exemplo, jantei. Eu sou do tipo que não consigo treinar de estômago vazio, tem que comer alguma coisa. Mas um carboidrato simples vai ajudar nesse momento. Por exemplo, uma banana, né, que tem um carboidrato mais simples, uma absorção mais rápida, pode te ajudar nesse momento. Você vai poupar até o glicogênio muscular e vai utilizar um pouco daquele que você acabou de consumir como fonte de energia imediata. Por mais que a gente já falou em outros vídeos, mas só para contextualizar o pessoal, né, antes da gente entrar numa lista com esses melhores carboidratos, você poder explicar resumidamente para a gente a diferença do carboidrato simples para o complexo, assim, só para o pessoal poder entender o porquê o simples seria melhor no pré-treino do que talvez o carboidrato mais complexo. Então, o simples, ele tem uma absorção um pouco mais rápida, tá? Então, você consumiu o carboidrato simples, um período curto de tempo você vai já estimular a insulina e você vai fazer a digestão, né? Você vai fazer sua célula vai utilizar como fonte de energia. O carboidrato complexo, ele demora um pouco para liberar essa energia. Você não vai utilizar essa energia como fonte imediata. Mas em relação à digestão, é praticamente o mesmo intervalo. Em relação à digestão, não. Não, demora mais. Demora um pouco mais nisso. Porque tecnicamente, assim, né, pelo que eu já vi, que realmente o carboidrato simples, ele tem menos moléculas, né? Então ele é quebrado mais rápido. O complexo tem uma cadeia maior, então ele demora mais para ser quebrado, por isso que a gente tem aquele pico de insulina mais demorado, para subir, né? Exatamente. Não, na verdade, a gente não tem pico. Ele vai liberando gradativo. Agora, o carboidrato simples, ele já tem o pico. Então, por isso que às vezes até falo, tem que tomar cuidado com relação a esse tipo de carboidrato para algumas pessoas, alguns indivíduos, né, de resistência, que tem uma resistência à insulina, por exemplo, que tem uma diabetes. Então, o carboidrato ele tem que ser muito bem controlado. Vamos para a listinha aqui, que eu acho que o pessoal quer saber, né? Da lista dos melhores carboidratos. Primeiro, vamos falar da aveia. A aveia, pelo, né, o que a gente pesquisou, pelo que você trouxe também, né, Rose? É um carboidrato muito bom. Por que ele é tão bom assim? Ele tem muita fibra, né? Então ele libera essa energia bem gradativa, vai aos poucos, você não tem os picos. A fibra, a gente não tem enzima para fazer digestão, mas ela auxilia no controle glicêmico, né? Para não ir liberando essa energia, de fato, bem gradativo aos poucos. E além do que é bacana também da aveia, que é um carboidrato bem acessível e barato, né? Com uma qualidade muito boa também, né? E auxilia no bom funcionamento intestinal. Então, a aveia é maravilhosa. Eu gosto... Esses alimentos que a gente vai citar, eu gosto de trabalhar tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular. Eles são ótimos alimentos, muito acessíveis. E a única coisa que difere, de fato, para um objetivo e outro, são as quantidades. E as quantidades e proporções, né? Exatamente. Legal. O segundo que a gente listou, a batata doce, né? E realmente, a gente fala de academia, todo mundo lembra de batata doce, frango, assim. Mas realmente funciona e também é acessível, né? Por que a batata doce também é tão bacana? Também é um carboidrato complexo, né? Que auxilia também na recuperação muscular, por exemplo. Auxilia tanto no glicogênio quanto na recuperação muscular. O terceiro que a gente listou é o arroz. E o arroz, eu vejo que também muita gente na internet tem essa dúvida que, só precisa ser o arroz integral. Aí a pessoa, dependendo, não consegue se adaptar, não consegue cozinhar direito, não evolui com aquele arroz, não gosta e fica, se massacrando com uma coisa que de vez em quando até atrapalha o plano alimentar, né? Porque vai ter que comer no almoço, não adianta e tal. Tem muita diferença no sentido de carboidrato de energia do arroz integral para o arroz branquinho normal? Ou a única coisa melhor do arroz integral é a questão das fibras, que tem mais do que o branco? Você puder explicar um pouquinho pra gente? É exatamente isso. A única diferença, eu até falo para os meus pacientes às vezes, se você não gosta do arroz integral, não tem problema. Coma arroz branco. E aí a gente complementa com outras fontes de fibra, por exemplo, feijão, legumes, salada, enfim. Não tem tanta diferença de calorias, falando com relação a calorias. A única diferença, fato, é a composição, né, de fibras, que o integral tem muito mais fibras, mais nutrientes do que o próprio arroz comum. Eu digo isso, né, Thais? Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que muita gente, ainda mais quando tá entrando na academia, parece que
quer trocar a chave do 880, aí é arroz integral, macarrão integral, é tudo integral, e tipo, entra numa bolha ali e dependendo não se adapta, né? Essa é a importância de um plano nutricional, um planejamento alimentar ali. Mas para quem não tem essa consciência, realmente, eles leem o básico e vêm com esse pensamento, já que eu tenho que comer tudo integral, que eu tenho que comer tudo dessa forma, senão não dá certo. Cortar pão da dieta, enfim, as pessoas vêm com algumas dicas já que colocaram na cabeça delas pra gente ir aos poucos tirando e explicando para eles que não tem necessidade de tirar nenhum alimento, mas se você tiver um acompanhamento, se você puder buscar informações seguras, aí você consegue ter uma alimentação saudável sem precisar cortar nada ou incluir coisas que você não gosta, que foi o que a Rosa acabou de falar. E falando de hipertrofia, isso é muito relativo, né? A questão do arroz. Chega um momento, assim, dependendo da pessoa, da composição corporal, se for uma mulher ou um homem que tem uma composição corporal muito bacana de massa muscular, que é aumentar, provavelmente, igual esses bodybuilders, esses caras comem muito arroz, muita massa, muita fonte de carboidrato, porque eles têm uma sensibilidade maior à insulina, eles conseguem absorver melhor, eles têm um volume maior, eles utilizam muito mais, né, como estoque, por exemplo. Então, eu acho que, nesses casos, utilizar o arroz integral é que são estratégias. Não são muito bacanas. Por quê? Porque demora a digestão, você não vai ter você vai ter mais saciedade. Então, para quem quer consumir volume mesmo, a gente trabalha muito mais com o arroz branco, por exemplo. Para ter fome mais vezes no dia. Exatamente. Para a gente conseguir incluir mais carboidrato ao longo do dia. Legal. A gente... Tem um pouco a fonte de fibra mesmo. Tem que ter, mas diminuir um pouco para não dar tanta saciedade. Legal. Um dos que a gente listou aqui também, a quinoa. A quinoa não se fala tanto, mas você acha que ela parece que tem um mix entre também carbo e proteínas. Pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Isso. Que eu achei um pouco confuso. Não, a quinoa, ele é um alimento maravilhoso nesse sentido, porque ele tem além do carboidrato, ele traz também a proteína. Então, você tem um alimento ali equilibrado, com baixo índice glicêmico, auxilia tanto no ganho de massa muscular quanto no emagrecimento, por exemplo. E os últimos, né, da nossa lista para a gente poder fechar essa pauta, seria frutas, legumes e vegetais. E aí tem muita gente que também não tem um entendimento, isso é carboidrato, não é, eu contabilizo, não contabilizo, tipo frutas. A gente pode citar, sei lá, banana, alguns que de fato a gente vê que é um carboidrato ali bacana, como até a Thaís comentou em outra pauta. Legumes também tem carboidratos vegetais? Poder explicar um pouquinho pra gente isso? Eu acho que é para ficar claro para nossa audiência, sabe? Sim, tem carboidrato, mas a quantidade... vou falar dos legumes, tá? Os vegetais, enfim, as folhas. Eles são carboidrato complexo, porém a quantidade de calorias e de carboidrato é muito irrelevante com relação à quantidade de benefícios que ele traz. Digo, de vitaminas, minerais, fitoquímicos. Então, a grande maioria das vezes a gente nem contabiliza. Isso é bem difícil, assim, contabilizar. Exceto, falando de fruta, como a gente já tinha falado em outro vídeo, exceto a banana, que tem um índice glicêmico maior, aí a gente contabiliza. Algumas frutas eu nem falo, olha, tal fruta você pode consumir a quantidade que você quiser, né? Mas tem carboidrato, sim. Eu digo isso porque eu vejo que é uma dúvida muito grande nas pessoas ou aqui ou na internet, porque, exemplo, né, que a gente até pode criar uma pauta sobre isso, tipo, falando isso da dieta, sei lá, cetogênica, que parece que você usa quase parte do carboidrato que está nessa dieta, grande parte vem de legumes, vegetais e frutas, que eles cortam por um tempo carboidrato e tal. Então eu vejo que a maioria das pessoas, de fato, se esses alimentos têm carboidrato ou não. Mas eu acho que o que você trouxe, né, acho que ficou muito, muito claro isso pra gente. E óbvio que para incorporar esses carboidratos para ganho de massa é muito do indivíduo a indivíduo, né? Sim. Ele também não tem um copo e cola, né? Não. Isso é muito individual, de fato. Mas eles são muito importantes nos dois processos, por conta dos benefícios de vitaminas, minerais e E, obviamente, não pode esquecer, né, que a gente sempre está mesclando com proteína e gordura dentro de um plano, né, com o objetivo. Exatamente. Ganho de massa muscular, o que as pessoas precisam entender? A alimentação é o principal, exercício de força, né, para hipertrofia, o acompanhamento com o profissional é muito importante,
consumo adequado de água, o sono regulado. Então, o hormônio, tem que verificar se a testosterona tá bacana, os hormônios da tireoide tá legal, Insulina também. insulina também. Então, são fatores determinantes que vão auxiliar nesse processo de ganho de massa muscular. Tá. Uma última dúvida, até eu vejo nossa amiga Thaís, né? Passou um pouquinho ali do horário, já tô perdendo massa e tal. Realmente, a gente tem que se preocupar muito quando a gente tá num processo de ganho de massa. Isso influi muito, assim, quando você fica 3, 4, 5 horas, talvez, sem comer, a gente começa a perder massa muscular, a catabolizar, ou não, ou um pouco relativo, ou perde um pouquinho. Você pode explicar um pouquinho pra gente, que eu também fico confuso com isso, sabe? Isso é relativo, muito relativo. Se você, esporadicamente, isso acontece, não vai interferir em nada. Agora, se é comum você fazer 2 refeições no dia, por exemplo, espaçar muito e achar que vai ganhar massa muscular, você não vai ganhar massa muscular. Você precisa ter um equilíbrio na sua alimentação, pelo menos no mínimo umas 4 refeições, de 3 a 4, assim, tipo, só se realmente a vida da pessoa é muito corrida, mas 4, 5, 6 refeições para acionar, né, para ter carboidrato, proteína em todas as refeições, para você ter uma alimentação adequada, um estoque bom de glicogênio. E para todos os objetivos tem que ter essa organização no horário da alimentação, é bem importante. A gente sabe que tem rotinas corridas, mas é sempre bom incluir, porque depois, não só para ganho, para benefícios evolutivos dentro da academia, mas para a vida mesmo. Né? Exatamente. Pra logística fica mais fácil. Né, Thaís? Exatamente. Entendi. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio, né? Melhores carboidratos para ganho de massa. Thaís, se você puder fazer uns fechamentos. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso, valeu, até a próxima.